O chamado de Oséias ecoou em um momento de grande trevas e desolação em Israel. Era um período onde a sombra da opressão síria se estendia, ameaçando a segurança e a integridade do povo. Oséias, um homem de fé inabalável, sabia que sua missão não seria fácil. O peso da responsabilidade estava sobre seus ombros, e a voz de Deus ressoava em seu coração como um clamor por arrependimento. Assim, como está escrito no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2, quando o Senhor falou pela primeira vez a Oséias, disse-lhe: Vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, apartando-se do Senhor. Oséias cresceu em um mundo repleto de iniquidades, onde a adoração a ídolos tomava o lugar da devoção a Deus. As estradas de Israel viam a corrupção, a injustiça e a infidelidade proliferarem. O povo, uma vez escolhido, agora se desviava, buscando prazeres momentâneos em vez de permanecer fiel ao seu Criador. Em meio a essa degradação moral, Oséias recebeu uma tarefa divina que desafiaria sua própria compreensão de amor e lealdade. Em um dia que parecia comum, Oséias ouvia a voz do Senhor, que o instruía a ir ao mercado e buscar uma mulher de vida duvidosa, Gomer. O chamado de Deus não apenas testava sua fé, mas também lhe oferecia uma oportunidade de viver uma mensagem que ressoaria através dos tempos. Ele se perguntava como poderia amar alguém que representava a traição e a promiscuidade. No entanto, saber que sua história seria uma alegoria da relação entre Deus e Israel o encorajava. Oséias era um homem de grande compaixão, sempre preocupado com o bem-estar de seu povo. Ele sabia que o amor de Deus era profundo e imensurável, mesmo quando o povo se afastava dele. Ao compreender a profundidade do amor divino, o profeta começou a entender que seu próprio casamento com Gomer seria um reflexo da relação conturbada de Israel com o Senhor. A infidelidade dela personificaria a traição do povo, e sua perseverança em amar Gomer se tornaria uma lição poderosa sobre arrependimento e perdão. Assim, Oséias partiu em busca de Gomer. O mercado estava cheio de vida, risos e sussurros, mas em seu coração havia um desassossego. Ele conhecia o caminho que muitos tomavam, um caminho que levava à destruição. Ao avistar Gomer, ele sentiu uma mistura de dor e esperança. Ela era bela, mas sua beleza escondia uma vida marcada pela deslealdade. Como poderia ele se comprometer com alguém que representava tudo o que ele deveria combater? A visão daquela mulher era um lembrete constante da condição de Israel, uma nação que havia trocado a glória de Deus por ídolos e prazeres momentâneos. Oséias sentiu a responsabilidade de mostrar ao povo que, mesmo em suas traições, o amor de Deus permanecia firme. Ele se aproximou de Gomer, e em um momento decisivo, fez dela sua esposa. O ato de se casar com ela seria a primeira de muitas profecias vivas que moldariam o destino de Israel. Ao longo dos dias, enquanto Oséias experimentava a luta de amar Gomer, ele também observava os conflitos em seu país. A Síria não parava de atacar, e as notícias de destruição e desolação chegavam à sua porta. O medo e a incerteza pairavam sobre o povo, mas o profeta sabia que a verdadeira mensagem que Deus queria transmitir estava mais perto do que ele pensava. O amor que ele nutria por Gomer poderia levar Israel a compreender o amor do Senhor. Gomer, embora casada, lutava contra seus instintos de infidelidade. Os constantes lembretes do passado a puxavam para longe do caminho que agora se encontrava. Oséias, em sua busca para estabelecer um lar e uma família, percebeu que sua missão não era apenas pregar arrependimento, mas também viver a graça e a paciência de Deus em meio à traição e à dor. Ele precisava permanecer firme, não apenas por causa de Gomer, mas por causa de uma nação que estava prestes a ser chamada ao arrependimento. O coração de Oséias estava partido, mas sua determinação era inabalável. Ele sabia que cada lágrima, cada oração e cada ato de amor em sua casa seriam também um testemunho da fidelidade de Deus diante da infidelidade do povo. O tempo mostraria que a história de Oséias e Gomer seria uma lição atemporal sobre amor, redenção e a necessidade de um retorno à verdadeira adoração. Enquanto isso, a situação em Israel se tornava mais sombria, e a missão do profeta estava apenas começando. Com cada evento,
cada interação e cada desafio que se apresentava. Oséias preparava-se para uma jornada que testaria não apenas sua fé, mas também seu entendimento do amor divino. À medida que os ventos da história sopravam, ele seguia adiante, confiante de que sua vida se tornaria uma luz em meio à escuridão que dominava o seu povo. A chamada de Oséias não era apenas sobre ele, mas sobre toda uma nação que precisava se voltar para Deus, um convite à reflexão e à transformação que muitos ainda ignoravam. Assim, a história de Oséias e Gomer estava apenas começando, e o seu desfecho ecoaria pela eternidade. Oséias caminhava pelas ruas de sua cidade, o coração pesado com a realidade que o cercava. A dor e a traição de Gomer estavam sempre presentes em sua mente, como as nuvens escuras que pairavam sobre a nação de Israel. Ele olhava para as pessoas que passavam, notando a indiferença e a falta de fé que dominavam os corações de muitos. A situação em Israel se tornava cada vez mais crítica, com os ataques da Síria ameaçando a segurança e a paz do povo. Enquanto olhava ao redor, Oséias não podia deixar de pensar em como o comportamento de Gomer refletia a infidelidade de Israel para com Deus. Gomer parecia viver em um mundo à parte, frequentemente ausente do lar, mergulhada em uma vida que Oséias não conseguia compreender. Ele se recordava do dia em que Deus o chamou, pedindo-lhe para tomar essa mulher como esposa, em um ato que, para muitos, parecia insensato, mas que tinha um propósito divino. A infidelidade de Gomer se tornará um símbolo da rebeldia do povo. Assim como Gomer buscava os prazeres momentâneos, Israel se afastava de Deus em busca de ídolos estranhos e de relações que não traziam vida. Certa noite, enquanto Oséias esperava o retorno de Gomer, ele refletiu sobre o que estava escrito no livro de Oséias. Capítulo 2, versículo 5. Pois sua mãe se prostituiu, e a que a concebeu se tornou vergonhosa. Pois disse, seguirei meus amantes, que me dão meu pão e minha água, minha lana e meu azeite. A verdade desta passagem ressoava em seu coração. Gomer, em sua busca por satisfação, não via que estava se afastando não apenas dele, mas também de Deus. A traição dela era um reflexo da traição de Israel. Nos dias seguintes, Oséias observou Gomer se afastar ainda mais, frequentemente saindo à noite sem avisar. O sentimento de impotência o consumia. Ele orava pedindo a Deus que abrisse os olhos de sua esposa para que ela visse a dor que causava a ele, mas também a dor que causava ao coração de Deus, que a amava e a chamava de volta. Oséias sentia que sua própria vida era uma metáfora, uma profecia viva da rejeição que Deus estava enfrentando por parte de seu povo amado. Ele se lembrou de momentos de alegria que tiveram juntos, momentos em que Gomer parecia ser a mulher que Deus havia planejado para sua vida. Mas essas memórias se tornavam sombras, eclipsadas pela realidade de sua infidelidade. Oséias lutava para manter a esperança, mesmo quando o desespero ameaçava dominá-lo. Ele sabia que o chamado de Deus em sua vida não era apenas para condenar, mas para mostrar a profundidade do amor de Deus, que desejava restaurar o relacionamento com seu povo. Num dia particularmente angustiante, Oséias decidiu confrontar Gomer. Ele a encontrou em uma casa que sabia não ser a dela, cercada por pessoas que não a valorizavam como ele fazia. A cena diante de Oséias era desgastante, e ele sabia que precisava falar. Ao entrar no local, seu coração batia forte, mas ele estava determinado. Ele se aproximou de Gomer com uma mistura de dor e amor. Gomer, ele começou. Até quando seguirás esse caminho de destruição? O que buscais longe de mim? Não vê que isso nos separa, não vê que isso desagrada a Deus. A frustração e a tristeza reverberavam em suas palavras. Gomer virou-se, o olhar desviado, como se suas palavras não tivessem impacto. Ela não parecia entender a profundidade do sofrimento que causava, não somente a Oséias, mas também a si mesma. Gomer respondeu com um sorriso triste: Oséias, você não entende. Eu busco algo que falta em nossa vida. Essa vida me proporciona momentos que você não pode me dar. As palavras dela eram um golpe para Oséias. Como poderia Gomer acreditar que os prazeres temporários poderiam substituir o amor verdadeiro que compartilhavam? Ele não podia aceitar essa visão distorcida da felicidade.
Os prazeres que você busca são ilusões, Gomer. Eles não podem preencher o vazio da sua alma. Você está se perdendo e, ao se perder, você também me perde. Você também perde a Deus. Não somos apenas um espelho de nossos desejos, mas daquilo que é eterno e verdadeiro. Oséias falou com fervor, mas ela não parecia disposta a ouvir. A resistência dela, sua incessante busca por satisfação efêmera, refletia a condição espiritual do povo de Israel, que se afastava de Deus em busca de ídolos e prazeres. Oséias saiu da casa com o coração quebrado. Ele entendia que sua luta não era apenas contra Gomer, mas contra algo muito maior. O amor de Deus por Israel era inabalável, mesmo diante da infidelidade do povo. O profeta se lembrou das palavras que Deus havia lhe sussurrado uma vez: você será uma luz na escuridão, uma voz que clama por eles, mesmo quando eles não quiserem ouvir. Com cada passo que dava, Oséias sabia que sua vida era uma representação do amor e da persistência de Deus. A cada dia que passava, a dor de Oséias se tornava mais evidente, assim como a infidelidade de Gomer. Ele não podia deixar de notar como as pessoas ao seu redor estavam cada vez mais arrebatadas pela desordem e pela idolatria. O reino de Israel estava em ruínas, e a Síria se aproximava como uma sombra ameaçadora, pronta para devorar o que restava. O profeta se perguntava até que ponto o povo poderia continuar ignorando os avisos de Deus. Certa manhã, enquanto olhava as recompensas de sua dor, Oséias foi despertado por uma nova convicção. Ele decidiu que não poderia mais se calar. Ele levantou-se e foi ao templo, onde o povo frequentemente se reunia. Ali, diante da comunidade, Oséias começou a falar com fervor. Povo de Israel, ele clamou: até quando desviarão seus corações do Deus que os ama? Até quando seguirão os ídolos que não falam? Olhem para suas vidas, vejam a ruína que trouxeram a si mesmos. Assim como Gomer, que busca o prazer em outros lugares, vocês também têm buscado em lugares em que não encontrarão vida. É tempo de voltar. Deus ainda espera por vocês. As palavras de Oséias reverberaram entre o povo. Alguns ouviram com curiosidade, outros com indiferença. Oséias sabia que a resistência seria grande, mas a paixão em seu coração crescia. Ele não falava apenas como um profeta, mas como alguém que realmente vivia as consequências do amor e da traição. Ele sentiu que, embora a batalha fosse difícil, cada palavra pronunciada poderia eventualmente chegar ao coração endurecido de alguém. Os dias se passaram e Oséias continuou a falar, a sofrer, a orar. Ele não entendia totalmente o porquê de seu sofrimento e da infidelidade de Gomer, mas tinha certeza de que Deus estava trabalhando em meio à dor. A esperança de recuperação, não apenas para sua vida e seu relacionamento, mas para a nação inteira, pulsava em seu coração, mesmo quando as sombras da Síria se aproximavam. A infidelidade de Gomer permanecia como um lembrete constante da condição espiritual de Israel, um reflexo do amor de Deus que não desistia, que não estava disposto a abandonar seu povo. Oséias se preparava para o que estava por vir, confiando que mesmo nas trevas mais profundas, a luz do amor de Deus se manifestaria poderosamente. E assim, ele continuou sua jornada em meio à dor e à esperança, sem nunca se afastar do chamado que Deus lhe fez. Oséias observava Gomer com um misto de dor e esperança. As memórias das promessas que ele havia feito a ela em seu casamento como uma expressão da aliança que Deus tinha com Israel voltavam à sua mente. Ele se lembrou do dia em que se uniram, enquanto os convidados celebravam, e ele prometeu amá-la e protegê-la por toda a sua vida. Agora, diante da infidelidade dela, seu coração se partia, mas ainda assim uma chama de amor persistia. Depois de tudo o que Gomer fizera, Oséias hesitou. A dor da traição pesava sobre seus ombros como uma carga insuportável. Ele poderia facilmente ter se afastado, procurando a paz que poderia existir longe dela. No entanto, algo o impelia a ir em direção ao perdão. As palavras de Deus ecoavam em sua mente, recordando-lhe que o amor verdadeiro não se baseia em méritos, mas em compaixão e graça. Como está escrito no livro de Oséias, capítulo 3, versículo 1, o Senhor me disse: vá, ame outra vez uma mulher,
amada por seu amigo, embora ela seja adúltera. Isso foi um comando que ele não podia ignorar. Enquanto refletia, a imagem de Gomer se apegava a ele. Oséias decidiu que iria procurá-la. Ele sabia que esse retorno não seria fácil. Gomer havia se perdido em um mundo de busca por afeições passageiras. Algo que prometia amor, mas entregava apenas desilusão. A sociedade ao redor estava repleta de idolatria e desobediência a Deus, e ele via que esse comportamento não afetava apenas sua vida pessoal, mas também a nação de Israel, mergulhada em crises e em um estado de separação de Deus. As constantes ameaças do exército sírio pairavam como uma sombra sobre o reino, e a infidelidade do povo de Israel parecia atrair ainda mais a ira do Senhor sobre eles. O coração de Oséias estava pesado, mas ele sabia que precisava perdoar. Ele caminhou pelas ruas da cidade, observando o olhar indiferente de muitos, que se entregavam às suas práticas erradas. Ele se viu refletido nas expressões vazias de pessoas que, assim como Gomer, buscavam satisfação em coisas transitórias, sem perceber que estavam se afastando do amor verdadeiro e eterno que Deus oferecia. A reconciliação não era apenas um ato de amor entre ele e Gomer, mas representava, em um nível muito mais profundo, a reconciliação de Deus com Israel. Chegando ao local onde Gomer havia se refugiado, Oséias encontrou-a. Ela parecia abatida e cansada, trêmula, e ao mesmo tempo um pouco receosa. Ele a chamou pelo nome, e ao ouvir sua voz, Gomer ergueu o olhar. Havia uma intensidade no ar, um momento que parecia suspendido no tempo. Gomer, ele começou. Você se afastou. Você se perdeu em busca de amor, mas aqui estou eu, ainda te amando. Suas palavras eram suaves, mas repletas de emoção. Gomer olhou para Oséias, e lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. O peso das suas ações finalmente começou a se manifestar. Ela sabia que não merecia o perdão dele, mas algo dentro dela ansiava por ser aceita novamente. Oséias, ela murmurou com a voz trêmula, eu não sei se posso ser digna do seu amor novamente. Eu falhei com você. Ele se aproximou e, com ternura, segurou sua mão. O perdão é o que faz o amor verdadeiro florescer, Gomer. Assim como Deus ainda ama Israel, apesar das traições, eu te amo, apesar de tudo. Esse momento de vulnerabilidade foi um reflexo da relação divina com o povo escolhido. A partir desse instante, Oséias não só estava trazendo Gomer de volta para casa, mas também estava dando uma demonstração viva do que Deus estava desejando fazer com Israel. Os dois se abraçaram, e naquele gesto simples, mas poderoso, havia uma troca. Não só um pedido de perdão, mas uma entrega mútua. Oséias também precisava do amor dela, assim como Israel precisava retornar ao amor de Deus. Com o retorno de Gomer, Oséias se viu como um verdadeiro profeta vivo. Sua vida em si era uma mensagem, um exemplo do amor redentor. Ele sabia que a cidade estava em meio a mudanças e que o tempo era crucial. Enquanto caminhavam juntos para casa, ele começou a refletir sobre o que viria a seguir. O perdão que ele oferecia a Gomer não significava que tudo estava resolvido. A nação ainda enfrentava muitos desafios, e a ameaçada invasão da Síria gerava um clima de medo e incerteza. Embora Oséias estivesse aliviado por aceitar Gomer de volta, a luta por restaurar a nação de Israel ainda existia. Ele logo se lembrou que o chamado de ser um profeta não vinha acompanhando somente a alegria da reconciliação, mas também a responsabilidade de levar a mensagem de arrependimento ao povo. Ele precisava preparar os corações para ouvir a advertência do Senhor. O amor de Deus e sua decisão de perdoar deveria ser anunciado a todos, e Oséias tinha um papel crucial nesse plano. Nesse momento, Oséias viu que sua vida e seu amor por Gomer não eram apenas sobre eles. Havia um propósito maior em sua jornada. E ele estava prestes a se aprofundar nas consequências do perdão que se estendia além das fronteiras do lar. A infidelidade de Israel não era apenas uma questão de moralidade, mas de aliança e fé. A jornada para reconstruir a confiança com Deus começaria com palavras de advertência, amor e esperança. O caminho à frente estava repleto de desafios,
mas Oséias foi inspirado pela força de sua experiência pessoal. Ele estava determinado a ser um mensageiro do perdão, disposto a enfrentar a escuridão que pairava sobre seu povo e religar a nação ao seu Deus. A reconciliação com Gomer acentuava o impacto do que ele precisava transmitir, pois cada passo que eles davam juntos era um testemunho vivo do amor redentor de Deus. E assim, enquanto Oséias olhava para o futuro, sentia o peso de sua missão. A infidelidade de Israel clamava por atenção, mas o amor e o perdão de Deus estavam prontos para serem revelados. Ele sabia que, mais uma vez, a dor poderia se transformar em esperança. Por meio de suas palavras, ele buscaria não apenas restaurar o relacionamento com Gomer, mas também com a nação inteira. A história de Oséias e Gomer estava longe de acabar. E ao refletir sobre tudo o que passou, Oséias sentiu que a maior lição ainda estava por vir. O amor e o perdão são temas que não apenas sustentam relações pessoais, mas também têm o poder de transformar corações e nações. Com essa certeza ardendo em seu coração, Oséias se preparou para a próxima etapa de sua jornada, onde sua voz como profeta seria mais necessária do que nunca. Oséias observava a cidade devastada de Israel, os muros enfraquecidos pela guerra e a desesperança palpável no ar. A Síria se aproximava, e o povo vivia momentos de trevas, se afastando cada vez mais do Deus que antes conhecera. Ele sentia que a dor em seu coração não era apenas a dor de um marido traído, mas a dor de um profeta que via sua nação perdida, seguindo caminhos errôneos. No entanto, mesmo em meio a essa desolação, uma mensagem ardia dentro dele, uma mensagem que ele não podia deixar de proclamar. Assim como ele havia perdoado Gomer, chamando-a para voltar para casa, agora ele unia suas palavras com um apelo ao povo. Era a hora de Israel ouvir o que Deus queria dizer. Ele convocava todos os que estavam dispostos a ouvir, para que se reunissem e escutassem a verdade que ele tinha para compartilhar. Oséias sabia que o arrependimento poderia trazer a cura que a terra tanto necessitava e a restauração que o povo tanto sonhava. Voltemos ao Senhor, ele clamava, sua voz ressoando pelas ruas enferrujadas de uma nação marcada pelo pecado. Como está escrito no livro de Oséias, capítulo 14. Versículo 4, eu sararei sua infidelidade e os amarei de todo o coração, pois minha ira se apartou deles. Ele se lembrava de cada uma das experiências profundamente dolorosas de sua própria vida, cada traição e cada nota de dor ao ver sua esposa se afastar. Esses sentimentos agora se transformavam em um chamado à esperança, um convite à reconciliação. Oséias falava da misericórdia do Senhor, um Deus que não esquece seu povo. Ele narrava a beleza do perdão, como Gomer havia sido trazida de volta, independentemente de seu passado. Assim como eu fui chamado a amar Gomer, Deus chama vocês a voltar para Ele. Ele exclamava, com lágrimas nos olhos. Ele deseja restaurar o que está quebrado. Ele está disposto a perdoar, a sarar, e a dar novas oportunidades. Gomer, que observava de um canto, sentiu a força renovadora da mensagem de Oséias. Ela percebeu que sua própria vida havia sido uma parábola da infidelidade e do perdão. A princípio, ela não acreditava que poderia ser perdoada, mas sua experiência se tornará a ilustração viva da graça de Deus. Com cada palavra de seu esposo, ela se lembrava do amor que ele sempre tivera por ela, um amor que superava suas falhas. Enquanto as palavras de Oséias penetravam nos corações dos israelitas, um movimento começou. Aqueles que se sentiram tocados começaram a se aproximar, alguns em lágrimas, outros em oração, buscando reconciliação com Deus. Esse momento de unidade era uma manifestação do que poderia acontecer se a infidelidade fosse substituída pela fidelidade. Oséias, vendo a transformação no semblante de seu povo, sentiu que sua missão estava cumprida. Era um profeta, mas acima de tudo, era um homem que havia aprendido a amar, tanto a sua esposa quanto ao seu Deus. Mesmo por meio de dor e traição. Ele sabia que não apenas Gomer, mas Israel também poderia escolher um novo caminho, um caminho de retorno à verdadeira adoração. Não importa quão longe você tenha ido, ele insistia, ainda há esperança. O Senhor espera por vocês, assim como eu esperei por Gomer.
A convicção em sua voz e a sinceridade em seu coração começaram a trazer o povo para a luz da verdade. Assim, Oséias se despediu de seu povo, mas não sem antes deixar uma última mensagem. Amém e perdoem, pois isso é o que o Senhor fez por nós. Que o amor se torne a nossa bandeira. Que possamos sempre lembrar que, mesmo nos dias mais sombrios, há uma luz que nunca se apaga. Ao final de sua fala, um silêncio tomou conta da multidão que havia se reunido. Oséias viu rostos transformados, lágrimas de arrependimento e olhos cheios de esperança. Ele sabia que, de alguma forma, sua vida e seu ministério ecoariam através das gerações, como um testemunho de amor e perdão. E assim, Oséias se despediu, não apenas de um povo, mas de uma era de trevas, deixando para eles e para nós a mensagem eterna de que sempre há um caminho de volta para casa. Voltando-se para Gomer, ele a tomou pela mão, e juntos deixaram aquele lugar, cientes de que cada passo que davam representava a possibilidade de recomeços e renovações. Agora, é tempo de reflexão. Que lições podemos aprender com a vida de Oséias e a infidelidade de Gomer? Em um mundo frequentemente mergulhado em incertezas e traições, somos convidados a amar e perdoar, assim como Deus nos perdoou. Que possamos também ser profetas em nossas próprias vidas, proclamando não apenas a dor da infidelidade, mas a beleza do perdão. Se você se inspirou nesta história, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam ser tocadas por esta mensagem de esperança e restauração. Que a luz de Deus brilhe em cada coração que busca retornar ao lar.